Antes de começarmos com as notícias de hoje envolvendo o Cruzeiro, se você é um verdadeiro apaixonado pelo cabuloso e não quer perder nenhuma novidade que movimenta os bastidores da Toca da Raposa, então já deixe o seu like, inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações, porque o que você vai ouvir a partir de agora vai mexer com rivalidade, mercado da bola e uma jogada ousada que promete incendiar os clássicos mineiros na próxima temporada. Agora vamos continuar com a notícia. O torcedor cruzeirense sabe que, nos últimos meses, o ambiente do futebol brasileiro foi marcado por disputas de bastidores tão acirradas quanto as partidas dentro de campo. O Cruzeiro, sob a gestão firme de Pedro Lourenço e com a visão estratégica do técnico Leonardo Jardim, vem se posicionando como protagonista em negociações que surpreendem até os rivais mais atentos. O torcedor tem sentido que a Raposa já não entra em leilão para perder, mas sim para dar o bote certeiro na hora exata. E quando falamos de rivalidade em Minas Gerais, nada mexe mais com a paixão do torcedor do que um possível chapéu em cima do Atlético. A lembrança recente ainda está fresca. A novela envolvendo Dudu, em que o rival levou vantagem, deixou uma marca de insatisfação na nação azul. Mas o que muita gente não sabe é que os bastidores já trabalham para que a revanche aconteça, e o próximo movimento promete ser daqueles que param o estado inteiro. É exatamente aqui que começa a se desenhar a grande jogada. O Cruzeiro está preparado para atravessar a negociação do Atlético e dar o troco em grande estilo, mirando a contratação de Santino Andino, jovem ponta-esquerda argentino de apenas 19 anos, revelado pelo Godoy Cruz. Um talento que vem chamando a atenção de diversos clubes sul-americanos e que, segundo informações internas, já tem avaliação positiva dentro da Toca da Raposa, tanto pelo potencial esportivo quanto pelo impacto de mercado que sua chegada traria. O nome de Andino não surgiu por acaso na mesa da diretoria cruzeirense. O jogador já brilhou contra times brasileiros, inclusive deixando sua marca em um golaço dentro da Arena MRV, casa do próprio Atlético, o que aumenta ainda mais a simbologia de uma eventual contratação pela Raposa. Imagine a cena. O mesmo garoto que fez a torcida rival sofrer em sua própria casa pode, em breve, vestir a camisa celeste e se tornar um dos principais trunfos do Cruzeiro para a próxima temporada. A estratégia de Pedro Lourenço e de sua equipe tem sido clara: investir pesado em jovens com alto poder de valorização e revenda futura, mas que já tenham capacidade imediata de resolver dentro de campo. E Andino encaixa-se perfeitamente nesse perfil. Com 42 jogos disputados como profissional, 6 gols marcados e 5 assistências, ele já demonstra maturidade e números consistentes para alguém tão novo. Não se trata apenas de uma aposta, mas de uma peça que pode se consolidar rapidamente no futebol brasileiro. Do lado do Atlético, a movimentação já era tratada como prioridade, pois o clube enxerga no argentino um substituto ideal para peças de ataque que podem deixar o elenco. Mas agora, com a entrada do Cruzeiro nesse tabuleiro, a disputa ganha ares de rivalidade máxima. Para a torcida, a contratação teria um sabor ainda mais especial, não apenas por reforçar o elenco, mas por simbolizar uma resposta direta àquele episódio envolvendo Dudu. Vale destacar também que o Cruzeiro, atualmente vice-líder do Campeonato Brasileiro, vive um momento de confiança que fortalece ainda mais o ambiente para esse tipo de negociação. A equipe tem mostrado consistência dentro de campo, e o planejamento já mira 2026 como um ano de afirmação definitiva no cenário nacional. Jogadores como Andino seriam peças fundamentais para ampliar a competitividade e garantir que a Raposa não apenas dispute, mas conquiste títulos. O que chama atenção é que a diretoria azul já iniciou conversas preliminares para entender a situação contratual de Andino junto ao Godoy Cruz. Embora ainda tenha vínculo até 2027, a possibilidade de uma venda por valores atrativos agrada ao clube argentino, que enxerga no Cruzeiro um parceiro estratégico para projetar seus jovens talentos no mercado internacional. A proposta cruzeirense deve girar em torno de R$ 32 milhões de reais, um investimento pesado, mas visto como seguro. Outro ponto crucial é que a SAF Celeste já sinalizou que, se for necessário, pode antecipar receitas futuras para garantir a contratação. Isso demonstra não apenas capacidade financeira, mas também o desejo de afirmar-se como protagonista do futebol sul-americano. Diferente do que muitos rivais esperam, o Cruzeiro não está apenas observando, ele está pronto para atacar no momento certo. Dentro da comissão técnica de Leonardo Jardim, o nome de Andino é tratado com entusiasmo. O treinador acredita que o jovem pode ser utilizado em diferentes formações táticas, explorando sua velocidade, drible e finalização. Essa versatilidade é justamente o que pode transformar o argentino em uma peça-chave, não só em jogos de campeonato brasileiro, mas também em competições continentais, onde a Raposa quer voltar a marcar presença com força. E não é apenas dentro de campo que essa negociação teria impacto. Imagine o efeito psicológico em um clássico mineiro, onde Andino, contratado pelo Cruzeiro, encara o Atlético depois de quase ter sido jogador do rival.
A atmosfera criada seria eletrizante, mexendo com o emocional dos torcedores e, sem dúvidas, aumentando ainda mais a mística dos confrontos entre os dois gigantes de Minas. O torcedor cruzeirense, que há pouco tempo convivia com limitações financeiras e contratações modestas, agora se vê diante de um cenário de ousadia e ambição. É impressionante lembrar como, não muito tempo atrás, a Raposa precisava recorrer a soluções paliativas, trazendo jogadores em fim de contrato, atletas emprestados de outros clubes ou apostas de baixo custo que, muitas vezes, não correspondiam dentro de campo. Esse período de dificuldades gerou apreensão e até uma certa desconfiança sobre o futuro, já que a cada temporada parecia mais difícil imaginar o Cruzeiro retomando seu lugar de destaque entre os gigantes do futebol nacional. Mas essa realidade mudou radicalmente, e o torcedor, que já se acostumava a esperar pouco, agora se surpreende com a grandeza das movimentações conduzidas pela atual gestão. Isso mostra que a SAF realmente transformou a realidade do clube, e não apenas em termos financeiros. A chegada de Pedro Lourenço como dono da SAF trouxe estabilidade administrativa, credibilidade no mercado e, acima de tudo, uma visão de longo prazo que estava ausente nos últimos anos. Hoje, quando o Cruzeiro entra em uma negociação, não é mais visto como um participante secundário, mas como um competidor de peso, capaz de disputar grandes nomes com rivais nacionais e até internacionais. Essa mudança de postura reflete-se diretamente na autoestima do torcedor, que já não assiste mais às notícias com medo de perder jogadores importantes, mas sim com a confiança de que o clube será sempre agressivo e estratégico quando necessário. Projeções que antes pareciam utópicas hoje fazem parte do dia a dia da Raposa. O Cruzeiro não é mais aquele time que precisava se contentar em apenas permanecer na Série A ou evitar crises nos bastidores. Agora, o projeto é claro: brigar por títulos, formar elencos competitivos e, principalmente, voltar a ser referência no mercado de transferências. Essa mudança de mentalidade afeta até mesmo o respeito dos adversários, que já reconhecem a força da SAF Celeste e sabem que não é mais possível contar com um Cruzeiro fragilizado e sem poder de reação. O clube, que já foi alvo fácil em disputas de mercado, agora aparece como protagonista e até mesmo como temido por atravessar negociações de impacto. Esse novo status reverbera em todo o futebol brasileiro, porque projeta o Cruzeiro como uma potência emergente, pronta para reassumir o lugar que sempre lhe pertenceu entre os grandes. Cada movimento da diretoria tem sido acompanhado de perto pela imprensa e pelos torcedores rivais, que percebem que algo muito maior está sendo construído na Toca da Raposa. O torcedor celeste, por sua vez, já não vive apenas da esperança de dias melhores. Ele sente, na prática, que o clube está em ascensão e que o futuro reserva conquistas expressivas. Esse cenário de ousadia e ambição reacende a chama da torcida, que volta a lotar estádios, apoiar com intensidade e acreditar que, finalmente, o Cruzeiro está escrevendo um novo capítulo de sua história, desta vez de crescimento, solidez e protagonismo. E se engana quem pensa que o movimento é apenas sobre rivalidade. Existe uma lógica clara de mercado. Trazer um jogador jovem, com projeção internacional e potencial de revenda, é um caminho certeiro para equilibrar as contas e, ao mesmo tempo, elevar o patamar esportivo. É exatamente isso que Pedro Lourenço busca, unindo racionalidade financeira e emoção esportiva em um único movimento. Claro que, em negociações desse porte, existem concorrentes de fora. Alguns clubes europeus também monitoram Andino, mas a vantagem do Cruzeiro é oferecer um ambiente onde ele terá protagonismo imediato e visibilidade, algo que nem sempre acontece em clubes grandes do velho continente. Essa oportunidade de ser protagonista pode pesar na decisão final do jogador. A torcida já começa a se agitar nas redes sociais, pedindo que o Cruzeiro não deixe a chance escapar. Muitos lembram que dar esse chapéu no rival seria histórico e que, ao mesmo tempo, elevaria o moral da equipe para os desafios do Brasileirão e para a montagem do elenco da próxima temporada. O engajamento dos cruzeirenses é um reflexo de como a SAF conseguiu resgatar a esperança e a confiança no futuro. Não há como negar, a possível chegada de Santino Andino seria uma virada de chave não apenas esportiva, mas também simbólica para a Raposa. Seria o capítulo perfeito de uma história que começou com a frustração de Dudu, mas que agora pode se transformar em uma das maiores vinganças de bastidores do futebol mineiro. E o melhor, com o Cruzeiro saindo fortalecido e olhando para frente com ambição. Diante de tudo isso, a expectativa só cresce. O Cruzeiro já mostrou que está disposto a investir, que tem capacidade de atrair jovens talentos e que não vai se intimidar diante de nenhum rival, seja dentro ou fora de campo. Agora, a pergunta que fica é: a Raposa conseguirá fechar esse grande movimento e aplicar o tão esperado troco no Atlético de forma retumbante? E eu quero saber de você, torcedor cruzeirense, o que acha dessa possível contratação de Santino Andino? Seria o troco perfeito depois da novela de Dudu ou você acredita que o clube deveria focar em outras posições do elenco?
Deixe sua opinião aqui nos comentários. Já garanta seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum detalhe dessa movimentação que pode mudar o rumo da rivalidade em Minas e marcar uma nova era para o Cruzeiro.